Meus queridos irmãos, muito boa noite. Na paz do nosso Senhor Jesus, com a graça do nosso Senhor Jesus. Então vamos continuar nossas aulas, nossas lições do discipulado, e estamos tratando, como os irmãos já sabem, já essa é a quarta aula, nós estamos tratando da armadura de Deus, a armadura do Espírito, conforme Paulo visualizou naquele soldado romano junto a ele, e passou de forma metafórica para os irmãos, para entenderem a magnitude da luta em que estamos envolvidos no discipulado, envolvidos pela fé na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, não é nada mais do que isso. Então, irmãos, hoje nós vamos tratar do escudo da fé, com base em Efésios 6,16, em que ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Muito bem, irmãos. Só lembrando aqui o primeiro slide, que nós sempre chamamos a atenção do Senhor Jesus no momento em que ele passou às margens do lago de Tiberíades, Nazaré, não é? O mar que ele passou lá, os discípulos estavam pescando na Galiléia, e os chamou, não é? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. É um chamado honroso. O Senhor Jesus chamou. Embora eles não soubessem quem era o Senhor Jesus, nem quem era aquele homem, mas o seguiram, que o chamado do Senhor, quando ele chama para vir, a pessoa virá mesmo estando morta, como foi o caso de Lázaro. Muito bem, mas ele também disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A coisa não é assim, tão fácil como muita gente imagina que é. O Senhor chamou, eu vou e está tudo resolvido. Não é, irmãos. Como temos visto, o chamado do Mestre para o discipulado envolve muito sacrifício. Ele disse isso em mais de uma ocasião. Envolve a renúncia total do eu. Renúncia à nossa vontade para fazer a vontade do Mestre. E isso é incondicional, podendo pôr em risco, inclusive, se for necessário, a própria vida, sacrificar a própria vida, como aconteceu com todos os seus discípulos a quem ele chamou. Só ficou João. E ele sabia por que ficou João, porque ele entregou sua mãe aos cuidados de João, inclusive. Então, irmãos, olhem só, o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas, especialmente as de Paulo, elas nos mostram como foi a vida de sacrifício dos apóstolos, sacrifício da própria vida, segundo o mestre já lhes havia dito. Vamos ver isso aqui rapidinho. Então nós temos em Marcos 13,9, que é mais sucinto o texto, Marcos 13,9, está em Mateus também, mais Lucas, mas em Marcos 13,9 está escrito assim: estai vós de sobreaviso, quando ele estava falando sobre a tribulação que viria. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então nós vemos também o 12 e o 13. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Interessante, irmãos, que isso aqui foram palavras do Senhor Jesus aos seus 12 discípulos, em especial. Era com eles que ele estava falando isso. E os pastores de hoje acham que isso é para eles. Mas não vê isso aqui. O poder que ele deu aos 12 discípulos para pregar o Evangelho no mundo inteiro, ele também disse essas palavras aqui. Então, o poder, todo pastor se imagina com esse poder, ou quase todos. Mas não se imagina com essa situação adversa que está escrito no mesmo contexto e na mesma hora. Lá em Mateus capítulo 10, ele cita os nomes dos 12, chamou os seus 12 discípulos, está lá os nomes a quem ele deu essa palavra aqui. Não está lá o meu nome, não. É possível passar por essa situação? É. Mas não há uma promessa de que isso acontecerá comigo, não. Então, irmãos, nós temos que aprender, temos que ser discipulados para aprender o que é que a Bíblia nos ensina, para ninguém inventar nada. Não é? Então, irmãos, Paulo, embora não tenha ouvido estas palavras aqui junto com os 12, ele não estava lá. Estava Judas Iscariotes, Ele não estava lá. Mas ele a ouviu no tempo oportuno.
lá na sua conversão em Atos 9, está lá dizendo, ele ouviu de Ananias, e em 2 Coríntios capítulo 12 ele conta claramente o encontro, não é, espiritual que ele teve com o Senhor Jesus. Esteve no terceiro céu, ouviu palavras que nem pode dizer para ninguém, não são, como se diz, não adianta nem dizer, nem é lícito dizer, como ele dizia, nem sei dizer, não há palavras para dizer, são inefáveis, não dá para dizer. Então ele teve essa revelação e ele testemunhou essa palavra que ele recebeu do Mestre. Ele testemunhou, pregando o Evangelho com o sacrifício da própria vida. Segundo os relatos, nenhum dos apóstolos sofreu o que Paulo sofreu. Pode até ter sofrido, mas relatado na Bíblia, ninguém superou Paulo, como ele mesmo diz. Né? Ele mesmo diz. Então, nesta carta aos Efésios, ele disciplina, como todas as suas cartas, disciplina, encoraja os irmãos com base no que ele mesmo experimentou como apóstolo do Senhor Jesus. Falando sobre a armadura do Espírito que os irmãos devem usar, esta lição agora aqui trata do quarto elemento. Vimos que ele já falou do cinto, sobre os lombos, do cinto da verdade. Nós vimos que ele já falou da couraça da justiça, que protege aqui todo o tórax e o abdômen. E falou, que nós vimos agora, a outra que ele falou agora, o quarto elemento, terceiro elemento, aliás, do escudo da fé, nós vamos falar hoje. Né? Ele falou aqui, cadê irmãos? Vamos ver aqui que eu pulei e não disse o outro elemento. Mas nós vimos aqui já, né? Ele já disse claramente aqui para os irmãos que devem tomar toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. Então ele manda vestir o cinto da verdade, a couraça da justiça e os calçados, que eu esqueci agora, os calçados da preparação do Evangelho. E agora nós vemos que ele vimos a couraça, e agora vemos ele manda embraçar, colocar no braço. O escudo normalmente era colocado no braço esquerdo, porque a espada ficava na mão direita. Então nós vemos aqui, irmãos, sabe, a fim de que nos preparemos para a batalha espiritual, que nada mais é do que a nossa vida cotidiana, é o nosso dia a dia, sendo luz em um mundo trevoso, em um mundo de trevas. Esse elemento é o que Paulo nomeia como escudo da fé. Né? Ele é capaz, como ele diz, de apagar os dados inflamados do maligno. Eram flechas incendiárias. Eles, na guerra, lançam a flecha, os dados que ele está dizendo, inflamáveis, é incendiário. Então aquele dado vinha com um chumaço lá de alguma coisa, embebido em piche, que ele vinha pegando fogo. Não é? Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. A cada elemento acrescentado por Paulo, olhando para o soldado romano lá, nós podemos discernir mais e mais a magnitude da batalha que, como discípulos do Mestre, temos que enfrentar em nosso dia a dia, como o apóstolo alerta nos versículos 11 e 12. Irmãos, isso não é visto em igreja. Isso não é visto em igreja. As igrejas nos chamam para viver bem. Para Jesus quer nos abençoar, quer nos salvar, não diz de quê que ele quer nos salvar. A igreja nenhuma diz isso, mas quase, mas ele quer nos salvar, ele quer nos dar uma vida boa, uma vida mansa, uma vida de riqueza. É isso. Não se diz isso aqui. Olha só, versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, embora se leia um versículo desse nas igrejas, em uma pregação, em alguma coisa, mas não se explica o que é isso não. Tudo que o homem está dizendo aqui, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças. Ele não está falando de governo humano, não. Ainda que seja, ainda que isso possa acontecer, essa perseguição contra nós através de um governo humano, o homem está falando, tudo que ele está falando aqui é nas regiões espirituais. São demônios. É o diabo, como ele mesmo diz, existindo lá o diabo. Não é uma coisa simples, isso não é, nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra pessoas.
embora pessoas possam estar investidas ou possuídas, ou seja lá o que for, usadas por demônios pelo próprio diabo. Mas não é contra as pessoas que nós estamos lutando. A coisa é muito mais séria, é muito mais grave. A vida de um crente, a vida em santidade, é coisa muito séria. Não é qualquer coisa. Eu vou para a igreja de domingo, está resolvido. Eu faço parte do hall de membro de uma igreja, está resolvido. Eu dou dízimo, está resolvido. Ah não, irmãos, não é assim. Não é assim. O discipulado, que quase nem acontece mais em igreja nenhuma, e quando acontece não é honesto. Não é honesto, é muito superficial, totalmente raso. As pessoas não conseguem entender a gravidade da situação. Então, como nós estamos mostrando aqui, a cada elemento, repito, que Paulo acrescenta na armadura vendo lá o soldado, preparado para uma batalha, nós temos condição, irmão, de discernir, sabe, como a coisa não é assim tão fácil como se prega nas igrejas. Nós vamos entendendo a magnitude da batalha, que nós temos que estar preparados o tempo inteiro. Como lemos aqui no versículos 11 e 12. Não é contra sangue e carne, não é? Então, irmãos, a experiência do apóstolo, nos Atos e nas suas cartas, nos mostra a importância de usarmos a armadura do Espírito nessa batalha espiritual. Vamos ver aqui alguns relatos que ele dá do testemunho dele. 1 Coríntios 4, de 9 a 13, nós temos aqui, muito rápido, vamos ler, só para a gente ver, 4, de 9 a 13, porque a mim, ele estava falando dele, ele estava falando da experiência dele, aos Coríntios, ele não estava falando da minha experiência de pastor, nem de outra pessoa qualquer, não, era dele, ele e Timóteo que escreveram a carta. Então ele está dizendo aqui, ó, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós quem? Ele e Timóteo que escreveram essa carta aqui, ele não estava falando dos Coríntios, não. Aliás, esse aqui foi o Sóstenes, e o irmão Sóstenes. Timóteo foi a segunda. E o irmão Sóstenes. A nós quem? A nós apóstolos, a nós pregadores do Evangelho. É disso que ele está falando. Tanto que ele se repete, vocês, quando ele fala dos Coríntios, ele diz vocês. Vós. Então aqui ele está dizendo, ó, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós os apóstolos. Pronto, aqui ele diz muito claramente, a nós os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, coríntios, sábios em Cristo, nós fracos, nós apóstolos, e vós, coríntios, sois fortes. Vós, coríntios, sois nobres, e nós, apóstolos, desprezíveis. Como ele disseram que Paulo era um cara desprezível, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Então, irmãos, até a presente, como ele continua, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. O homem está falando aqui, como ele diz, dele, dos apóstolos. Ele não está falando da igreja. Tanto que ele fala, vós, nós é tudo de ruim, vós tudo de bom. Né? E nós fazemos isso por amor à palavra. Então, irmãos, o Paulo está falando da experiência dele. Não é da minha experiência, nem de um outro pastor qualquer, não, no caso. Mas nós temos que entender isso. Olha só, lá em 2 Coríntios 1,8, ele chega a dizer que as tribulações foram de tal monta que ele chegou a desesperar da própria vida. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis, aqui quem escreveu foi ele, Timóteo, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Essa foi a experiência desse homem, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, na pregação do Evangelho. Em 2 Coríntios 6, 4 a 10, ele diz de novo, mais uma parte que ele diz, né? Pelo contrário, em todo momento, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Nós quem que ele está falando? Nós, ele, apóstolo, e Timóteo que estiveram com ele. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Qual é esse aqui? É 6, 4 a 10, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas.
Estamos vendo aqui as armas da gente, que é defensivo do escudo, ofensivo da palavra, a espada da palavra. Pois é, por honra e por desonra, por infama e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então você vê pastores pregando isso aqui, como se isso fosse para nós, como se nós estivéssemos vivendo essa vida. A igreja não está vivendo isso há séculos, ou pelo menos mais de meio século, há 3, 4, 5, 6 décadas. A igreja não vê nem de perto isso aqui, a igreja do Ocidente, mas não vê mesmo. Vive muito bem obrigado com a situação, com o governo, com autoridades, com tudo. Os que são, linguajar nosso aqui, safados, esse todo mundo conhece, diz que são safados, todo mundo, mas vivem ricos, cheios de poder, um escolta mais do que um governador de estado, mais do que um ministro de estado, com um carro blindado, não sei quantos carros de segurança, andando de helicóptero para ir. É assim que nós vemos, então está tudo errado. Eu só espero que alguém não diga que o que está errado é a palavra de Deus. Está tudo errado. Então o discipulado não é honesto. Nem há discipulado, mas quando tem o nome de discipulado, não é honesto, não diz o que o Senhor Jesus disse. Nós estamos vendo aqui a experiência do apóstolo, como foi que ele viveu por causa do Evangelho. Isso que ele está dizendo aqui foi ele, não sou eu. Agora, pode vir a acontecer comigo, dependendo da circunstância. Então, lá no capítulo 11, 23 a 27, ele diz de novo o que foi que ele sofreu. Falando sobre os outros que se diziam apóstolos lá mais do que ele, na igreja de Corinto, né? São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Quer dizer, ele estava exaltado porque não o considerava como apóstolo. Eu ainda mais. Eles são ministros de Cristo? Pois eu sou ainda mais. Aí ele diz em que eu sou mais. Não é em poder, não é em carro blindado, não é em helicóptero, não é em fama, não é em quantidade de membros de igreja. Não. É em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, ou 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, essa é a experiência do apóstolo Paulo. Isso é a experiência dele. Então, ao mesmo tempo que nós vemos a experiência de sofrimento do apóstolo, de um verdadeiro ministro da palavra de Deus, a palavra de Jesus garante isso. Os seus ministros vão sofrer a oposição do mundo e da própria família. Ou isso só valeu com os seus 12 discípulos? Então, como é que os de hoje dizem que são discípulos de Cristo no poder? Aquele poder que ele deu a esses mesmos 12, que ele disse que ia acontecer isso, e aconteceu. Tem coisa errada aí. Tem 2 pesos e 2 medidas. O discipulado não é honesto. Então, olhem só. Essa experiência de sofrimento do apóstolo, comprovando as palavras do mestre de que isso aconteceria com eles, lança por terra a chamada teologia da prosperidade pentecostal. Lança por terra todas as pregações psicologizadas, adocicadas, que visam apenas a nos deixar bastante confortáveis na igreja chamada evangélica. Os evangélicos estão muito confortáveis. Igrejas com ar-condicionado, poltronas estofadas, para ouvir uma pregação que vai encher minhas baterias para eu aguentar mais uma semana. A velha cultura da missa. Um domingo sem missa, uma semana sem Deus. Frase muito usada na igreja católica. Pois é a mesma frasezinha dos ditos evangélicos que vão domingo para a igreja para recarregar as baterias para mais uma semana. Não são crentes. Não sabem o que é ser discípulo de Cristo. Não conhecem a palavra do Senhor. E é-lhes negada a verdade através de um discipulado honesto. Então, irmãos, vamos para frente aqui. Como eu disse, é claro que essa experiência aqui foi do apóstolo. Essa experiência aqui foi dos apóstolos e é única. Ninguém mais é apóstolo.
não é? Embora muitos pastores se rotulam como apóstolos aí. Esses é que são falsos mesmo. Porém, irmãos, todos os chamados pelo Senhor Jesus terão que ser discipulados. Todos os chamados, aquele a quem Jesus justificou na cruz e colocou neles o Espírito Santo, foi exatamente para eles serem ensinados. Como é que eles agora vão andar de acordo com a vontade do Mestre, não é? Você vai negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Agora vamos ter que ser discipulados. Pois é isso. E isso é o que nós chamamos de batalha espiritual. A nossa vida normal, negando-nos a nós mesmos, lutando contra nós mesmos e contra as ciladas de Satanás, os dardos inflamados do maligno. É disso que o homem está tratando aqui. Então, como lembramos sempre, irmãos, esse é o padrão de Deus. Segundo as Escrituras, segundo os pastores não é não, mas segundo a Escritura é. E não podemos esquecer que Cristo nos chama, repito, para o sacrifício da cruz antes de prometer a glória. Antes de prometer a coroa. Mateus 10, 38. Vamos ver aqui a palavra do Senhor Jesus, né, aos seus discípulos. Lá em Mateus 10, diz lá que ele chamou aqueles que ele mesmo quis, e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para curar, para ressuscitar, e tem aqui os nomes deles. Todos eles estão aqui os nomes deles. Muito bem, mas ele diz também em dado momento assim, o versículo 38. E quem não toma a sua cruz, foi esse mesmo 12, é o mesmo discurso. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quer dizer, foi a esses mesmo que ele me diz. 16, 24, um dos versículos que nós lemos no início, ele diz exatamente isso de novo. 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Está lá o nome que ele dá, está o nome dos 12 lá. Muita gente seguiu o Senhor Jesus, havia outros discípulos, mas o seu ensino foi especificamente para os 12. O Sermão do Monte, inclusive, diz lá que a multidão lá em volta dele, e essa multidão depende da quantidade de pessoas que viviam naquelas cidades. Obviamente, com uma multidão numa cidade de 300 pessoas, como Nazaré, onde ele se criou, não é a mesma multidão numa cidade de São Paulo. Né? Então, a multidão lá em Nazaré, onde ele se criou, tinha 300 pessoas, qualquer 20 pessoas, 30 pessoas era uma multidão. Então, olha só, irmãos. Então disse Jesus ao seu discípulo, lá no Sermão do Monte, diz que aquela multidão em volta dele, subindo numa pedra, chamou os seus 12 discípulos e passou a ensinar-lhes dizendo, ele estava ensinando aos seus discípulos, aqueles a quem ele daria poder para pregar o Evangelho no mundo todo. Então ele diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Foi para esse mesmo que ele disse isso. Obviamente que isso vale para qualquer outro discípulo do Senhor Jesus. Não na mesma missão que foi dada aos apóstolos. Esses foram únicos. Foram só esses aí. Então, irmãos, olha só. É isso que está escrito aqui. Jesus nos chama para um sacrifício da cruz antes de oferecer a coroa. A glória, nem ele mesmo, o Senhor Jesus, Filho de Deus, nem ele mesmo recebeu a sua glória antes de passar pela cruz. Então prestem muita atenção, irmãos, aos discipulados, às pregações das igrejas. Eu entro numa igreja, eu vejo uma pregação e imediatamente eu digo, isso é falso. Por mais que eu esteja pregando na palavra de Deus, isso é falso. A forma como ele apresentou isso aí é falso. A forma como ele aplicou é falso. Está muito superficial, está muito banal, está muito barata. Está muito barato. Muito bem, irmãos. Então, a própria experiência do apóstolo nos ensina que mesmo vitoriosa, a batalha é difícil. A experiência do apóstolo mostra isso claramente. Inclusive para aqueles que estiverem vestidos com a armadura do Espírito. Ele diz lá em 2 Timóteo, já no final da sua carreira, ele diz lá em 2 Timóteo o seguinte, 4, 6 a 8. 4, 6 a 8. Quanto a mim, ele já estava no fim da Bíblia. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estamos tratando do escudo da fé, né? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então reparem, irmãos, que mesmo
com a fé que Paulo tinha, com a revelação que Paulo tinha, com o poder que lhe foi dado, de ressuscitar defunto e fazer tudo o que ele fez. Olha o que ele passou. Olha o quanto ele precisou da armadura que ele inventou na hora lá, olhando um soldado. Olha o quanto ele precisou dessa armadura. Então a luta não é banal, fútil, como nós vemos nas igrejas, não. Isso é mentira, isso é engodo, é enganação. Não é assim não. Então vamos para frente aqui, irmãos. Após, portanto, na armadura, após indicar o cinto da verdade, né, que envolvia aqui os rins, a sede naquela época das nossas emoções, das nossas vontades, uma série de coisas, né? Depois ele fala da couraça que protege todo o abdômen, né? Todo o abdômen. Né? Depois ele fala dos calçados do Evangelho que nos deixa preparados para qualquer situação, inclusive para ir a qualquer lugar que houver necessidade, com segurança, com agilidade. Né? Nós vimos isso aqui na aula passada. Então Paulo agora aponta o escudo da fé para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Todo mundo sabe que o escudo é para proteger o soldado. Havia dois tipos de escudo. O escudo menor, para batalhas mais rápidas, né? Batalhas homem a homem, o escudo menor, e havia o escudo grande, da altura do soldado quase. Ainda hoje se vê a polícia com esses escudos, quando eles vão enfrentar uma multidão jogando pedra e tudo, eles estão com aqueles escudos, hoje é de vidro, um escudozão desse tamanho assim, quase o tamanho do soldado. Então naquele tempo o soldado romano tinha esse escudo grande para batalhas pesadas. Né? Eles usavam inclusive aquilo ali quando lançavam muitas flechas de uma vez só, eles faziam um junto do outro, botando o escudo, fazia tipo uma couraça, uma carapaça de uma tartaruga. Então eles juntavam 3, 4, 5, sei lá quantos, e faziam aquele bando de tartaruga. Nada os atingia, porque eles estavam totalmente cobertos por aqueles escudos grandes, quase do tamanho do soldado. O escudo grande. É esse escudo que ele está falando aqui, não é um escudo pequeno não. Né? Que tem outro nome que eu não estou lembrando agora. Muito bem, então para quê? Para ficarmos preparados, resguardados dos dardos, das flechas incendiárias que o pessoal lançava. Muito bem, então não há dúvida que Paulo está falando do diabo. Ele já citou aqui, inclusive, versículo 6:11, ele diz isso. Cadê isso? Efésios, eu ainda estava lá em Timóteo, Efésios 6:11, ele diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais na frente ele fala em dardos inflamados do maligno. Então repare que a nossa luta realmente não é contra sangue e carne. Né? Então é ele quem lança esses dardos inflamados para nos atingir. Né? Dardos como dúvida, pensamento perturbador, distrações, tentações, desespero, depressão. Já tivemos uma aula aqui só sobre depressão, não é? Satanás tem uma grande quantidade de flechas, de dardos, e certamente vai usá-los quando menos estamos preparados. Por isso que ele diz: embraçai o escudo o tempo inteiro. Esse escudo, ele não anda no soldado o tempo inteiro, mas ele tem que estar à mão. Ele tem que estar à mão, certamente para usá-los. Ele nos ataca quando menos estivermos esperando um ataque. Daí a necessidade de estarmos vigilantes, sempre com o escudo à mão. Não é? Sobre o escudo do soldado romano, fala ainda agora, mas eu vou. De que Paulo falar aqui, trata-se do escudo grande. Não é aquele escudo pequeno, às vezes quadrado, às vezes redondo. Não é aquele escudo pequeno. Não é? É um retangular, quase do tamanho do soldado, capaz de proteger o seu corpo inteiro. E era usado em batalhas pesadas. Não era em batalha corpo a corpo, não, era batalhas pesadas. Né? Então, esse é o escudo da fé que, pelo ensino do apóstolo, os discípulos devem usar na batalha espiritual. Isso é para a gente ver a magnitude. Não é nem aquele escudo pequeno, não. É o escudo grande, para ver a magnitude da batalha. Os soldados romanos usavam esse escudo nas batalhas pesadas. Né? Então, irmão, lembrando sempre que o escopo geral de fé, ele diz que é o escudo da fé. Então vamos lembrar, o escopo geral de fé é a revelação de Deus, é o chamado de Deus, é a justificação de Cristo, é a adoção como filhos em Cristo, é a santificação pelo poder do Espírito Santo que em nós é colocado. É esse o escudo da fé, como está falando. Crescimento no conhecimento do Senhor que me salvou. É essa fé, para eu saber, para eu não ser, digamos assim,
para não ficar refém de qualquer ensinamento que me leve, como Paulo diz aqui nessa carta mesmo, né? Para não ficarmos agitados como criança para todo vento de doutrina, como nós vemos sem nenhuma dificuldade, pessoas de igreja em igreja, atrás de poder, atrás de promessa, atrás de bênção. Obviamente essas pessoas não são salvas, sem nenhuma dúvida, eu digo isso, não são salvas. Então não tem fé, não sabem o que é fé. Então é isso aqui, pelo estudo diligente da palavra, a gente vai crescendo no conhecimento da vontade do Senhor e em obediência pela fé, vamos praticando as boas obras de Deus, sempre na perspectiva de Deus. Temos falado dessa frase aqui, sempre na perspectiva de Deus. Olha, irmãos, eis alguma diretriz então de como usar esse escudo pesado, escudo grande, né? Discernir pelo conhecimento, discernir, eu já falei para vocês várias vezes, discernimento é fruto do conhecimento. Eu não tenho que discernir o que eu não sei. Como eu vou discernir o que eu não sei? Só se for adivinhando, e adivinhação é pecado. Então, para discernir, eu tenho que saber. Para eu escolher entre o bem e o mal, eu tenho que saber o que é o bem e o que é o mal. Eu tenho que saber avaliar essas coisas. E lá em Hebreus, ele diz isso, que é pelo estudo da palavra Hebreus, eu acho que é 5,14, ou deixa eu ver aqui, rapidinho, para os irmãos. Hebreus, cadê? 5,14, que é, pela prática da palavra, o homem adulto, na fé, ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É isso, pela prática da palavra, pelo estudo e prática. Estudo para conhecer, prática em obediência para crescer no conhecimento de Deus. Quanto mais estudo, mais eu pratico, mais íntimo eu fico com Deus, mais comunhão com os irmãos, mais oração ao Senhor o tempo todo, no Espírito. É isso, irmãos. É essa a nossa batalha espiritual. Por quê? Porque nós seremos asseteados o tempo inteiro pelo maligno. Inclusive através de nós mesmos, pela nossa concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, querendo as coisas do mundo. Porque são, de fato, encantadoras. São apetitosas. Tudo isso acontece. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então, olha só, irmãos. Discernir, julgar o que é e o que não é da vontade de Deus. Mesmo sabendo que todas as coisas vêm de Deus. Como Paulo diz, todas as coisas cooperam de alguma forma para o bem que vem. Salvação daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 21. Que propósito? Tornar-nos semelhantes a Cristo. É esse propósito que está lá no 29. Aos que de antemão conheceu, a esse também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também santificou, para serem tornados a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos. É isso o propósito. Essa é a nossa vida. E Jesus disse, se mataram a mim, se rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês também. Ou isso não vale mais? Ou isso não vale mais? Era só para aquele tempo. Então, irmão, nós temos que ver isso aqui. Não é? Tudo provém de Deus, mas nós temos que julgar o que é do agrado de Deus e o que não é. Onde é que eu meto a minha cara, onde é que eu boto o meu pé e onde é que eu não devo botar. O que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. Então nós temos aqui Jó 9,24. Jó 9,24, ele diz assim, Jó, todo mundo conhece a história de Jó, né? Já ensinamos aos meninos na igreja, continuamos ensinando, pela segunda vez, o livro de Jó, versículo por versículo. Então Jó 9,24, ele diz assim, a terra está entregue nas mãos dos perversos. Qualquer semelhança com o que vemos em nossos dias, é que Jó falou aqui. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é Ele o causador disso, quem é, então? É o Senhor, irmãos. É o Senhor quem está no comando de tudo. Nós só temos que discernir o que é que Deus está fazendo, por que está fazendo e para quem está fazendo, através de quem está fazendo. Temos que saber essas coisas. Atos 16, 6 e 7. Vimos Jó. Então o que Jó escreveu lá é o que está acontecendo hoje. Hoje, nossos dias, tudo igual, irmãos. Como diz Salomão, nada há de novo debaixo da terra. Então, nós vemos lá em Atos 16, 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. Paulo e seus companheiros, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia,
Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, relato de Lucas, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então os homens estavam querendo pregar o Evangelho, tentaram ir para um canto, o Espírito os impediu. Tentaram ir em outra direção, o Espírito os impediu. Como é que eles sabiam que foi o Espírito? Romanos 1,13. Romanos 1,13. Porque não quero, irmãos, Paulo agora, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus aí ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Eu já ouvi irmão falar em comentaristas que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Não diz isso aqui. Isso aqui não diz que foi o Espírito Santo. E ele diz lá mais na frente, por isso que eu botei aqui, capítulo 15, 20 a 22, ele diz o que foi que o impediu. Então, capítulo 15, de 20 a 22, ele diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito em Isaías, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Esta foi a razão, ele diz lá no 1,13, fui impedido, pois aqui ele está dizendo, esta foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Ele nunca foi, teve vontade de ir a Roma, mas foi impedido. E o que foi que o impediu? O seu zelo na pregação, onde nunca as pessoas ouviam a vida do Evangelho. Roma já tinha uma igreja formada, então ele não queria, digamos assim, não é perder tempo, é gastar tempo num lugar onde havia se pregado o Evangelho e queria ir pregar em lugares ainda virgens, digamos assim, da pregação do Evangelho. Por isso que ele nunca foi a Roma, foi isso que o impediu de ir a Roma. Agora, como ele diz aqui, já não havendo mais campo, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então ele acabou de pregar em toda a região da Ásia, tudo ali. Agora ele queria ir para a Espanha, então agora eu vou ter com vocês, romanos. Eu quis ter com vocês muitas vezes, mas eu fui impedido porque eu tinha que pregar em lugar onde ninguém nunca tinha pregado. Agora não há mais campo para pregar. Então agora eu quero ir para o outro lado, não é? Para a Península Ibérica, para a Ibéria, como ele diz, e tenho que passar aí por vocês agora. Vocês, inclusive, é quem vão me remeter para lá. Ele estava falando em recursos financeiros e suporte em oração. Era disso que ele estava falando, como missionário. Então, irmãos, reparem bem, lá agora nós vimos que 2 vezes ele foi impedido pelo Espírito Santo. Aqui ele foi impedido pelas circunstâncias dele mesmo como pregador. Pela sua, digamos assim, pelo seu alvo, pela sua meta, pelo seu programa de pregações missionárias. Né? Eu não posso ir para lá, lá já tem igreja, eu tenho que ir para onde não tem ainda. Tá certo? Muito bem. Então nós vemos aqui agora 1 Tessalonicenses 2,18. Paulo de novo. 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, irmãos, preste atenção. Primeiro relato aqui, Lucas diz que o que barrou o caminho deles foi o Espírito Santo, 2 vezes. Depois nós vemos em Romanos, ele dizendo que foi impedido de ir aos romanos, e ele mesmo diz o que foi que o impediu. Foi a urgência que ele tinha de pregar o Evangelho em locais onde nunca haviam pregado. Então ele queria ir a Roma, mas não foi, porque tinha outro campo muito mais urgente para ser pregado o Evangelho. E Paulo tinha uma urgência muito grande em pregar o Evangelho, porque ele achava que Jesus estava voltando amanhã, depois da manhã, semana que vem. Aliás, todos eles pensavam isso. Né? Então, esse foi o que impediu. Então esse homem discerniu quando foi o Espírito Santo que impediu, discerniu quando ele não foi, porque ele mesmo, pelas suas prioridades de pregação, não foi, resolveu não ir.
e discerniu agora 2 vezes quando foi o Satanás que lhe impediu o caminho. Olhem para que nós precisamos, temos que estar com o escudo da fé, para não nos deixar enganar por situações que nos pareçam que são de Deus e não são. Quem é o cidadão hoje que tem vontade de pregar o Evangelho em algum lugar e alguma coisa impede para ele não dizer imediatamente que foi Satanás que lhe impediu? Eu quero é ver alguém dizer: o Senhor me impediu de ir pregar ali. É preciso ser crente de verdade e ter fé, essa fé que é conhecimento do Senhor Deus, a ponto de saber discernir o que é que vem de Deus. Tudo vem de Deus, mas o que é que vem de Deus e o que é para eu fazer, e o que é que vem de Deus e que não é para eu fazer. Ou vice-versa. O que é que vem de Deus que não é para fazer e eu quero fazer, e eu saber que não é, mesmo parecendo uma boa obra, não é para eu fazer. Então, irmãos, isso é um escudo da fé para não me deixar enganar. Isso são dados inflamados do maligno. Quando vem um engano desse, numa pregação de um homem de Deus, numa igreja, um pastor está pregando, que coisa linda, está me enganando. Pois aquele é dado inflamado do maligno que está me levando à bancarrota, está me levando a seguir um caminho que está errado, que não está indicando um. Pregações humanísticas, humanizadas, psicologizadas. É o que se vê em 99,99%. Então, irmãos, saber qual é o objetivo, qual é o alvo, qual é o objetivo real, qual é o alvo da fé. Como nós vimos, a fé, como acontecia com os coríntios, é motivo de vanglória. Ai, o pastor tal, que homem ungido. É assim que nós fazemos, irmãos. Um pastor tal, que homem ungido, uma pregação desse homem não pode estar errada. Um homem desse não pode estar pregando nada. Você já vai preparado para receber tudo que esse homem está dizendo. É uma maravilha o que esse homem diz. Quantas vezes nós já vimos isso? E quantas vezes vimos mais para frente que esse homem era falso? Quantas vezes já vimos isso? Nós somos pecadores. Quantas vezes? Então, olha só. Qual é o objetivo, qual é o alvo real da fé? Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Vamos interpretar um pouquinho esse pedacinho de Hebreus aqui. 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, o alvo final da fé, ou primeiro, é agradar a Deus. É eu saber o que é que Deus quer. É eu conhecer. Já disse, o escopo geral da fé é o conhecimento de Deus. É o recebimento do ensino de Jesus, dos apóstolos, das profecias, conhecimento da Bíblia, para fazer o que agrada a Deus. Paulo diz lá, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse o objetivo final da fé. Eu agradar a Deus com o conhecimento que eu tenho de Deus e a prática em obediência pela fé para agradar a Deus. Porque quando eu não faço isso, como Paulo diz aqui aos próprios Efésios, entristecemos o Espírito que habita em nós. Então a finalidade da fé não é me vangloriar, não é que ninguém me elogie, não é eu ser importante. É agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Esse é o objetivo final da fé, enquanto conhecimento, revelação que Deus nos deu para a sua glória. Muito bem. Exercitar essa fé, sabendo que Deus cuida de nós em qualquer circunstância, em especial nas tentações. Lucas 22:32. Lucas 22:32. Jesus, alertando a Pedro, seu discípulo mais assodado, mais perto de Jesus, digamos assim, o tempo inteiro, inclusive muito lambanceiro. Chegou a discutir com Jesus mais de uma vez, desautorizar, porque você não é assim não, Senhor. Pois é, Pedro. Mas então Jesus diz, eu porém, Pedro, roguei por ti, olha para que eu roguei por ti? Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando foi que Pedro disse que foi convertido? Quando recebeu o Espírito Santo. Ele mesmo diz. Quando recebeu o Espírito Santo foi que ele foi convertido, digamos assim. Nesse momento aqui ele estava seguindo, digamos assim,
agarrado na barra da saia de Jesus, né? na perna de Jesus o tempo todo. Nada lhes aconteceu quando Jesus estava com eles aqui na terra. Depois, aí sim, quando eles receberam o Espírito Santo, foi para fortalecê-los, porque agora eles estavam sozinhos na batalha. Né? Sozinhos, que eu digo, no sentido de viver aqui neste mundo físico. Então Jesus disse: eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha o objetivo final da fé. É a glória de Deus. É o seu trabalho, é fazer a sua vontade. Não tem nada em nós e de nós e para nós, a não ser a glória do Senhor. Em nós e através de nós. Então nós vemos aqui em 1 Coríntios 10, 13, nós já vimos o quanto o Senhor cuida de nós nas tentações. Olha que Pedro ia ser terrivelmente tentado por Satanás. Jesus disse: Senhor, eu estou orando por você, porque eu sei o que é que você vai enfrentar. Eu orei por você, eu roguei por você, porque eu sei o que é que você vai enfrentar. Então, olha, aqui em 1 Coríntios 10, 13, isso já foi versículo base de uma das nossas lições aqui. Né? Não vos será dada nenhuma tentação que não possais suportar. Nós temos lá antes, porque Deus é fiel, nós temos lá em 1 Coríntios 10, 13, porque Deus é fiel, proverá juntamente com a tentação o livramento. Então ele diz assim: não vos sobreveio. Olha o quanto Deus cuida de nós, e temos que ter esse conhecimento. Inclusive, passando uma situação tal como a que Paulo passou em 2 Coríntios 1,8, que ele diz: as tribulações foram de tamanha monta, foram tão terríveis, que chegamos a ponto de desesperar da própria vida. Pois é, mas a fé, esse escudo que ele está agora ordenando aqui, é que nos protege de situações desse tipo. Olha aqui: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ainda que os dados sejam inflamados do maligno, mas acontece que ela vai atingir o nosso lado humano. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Repare que quem nos guarda da tentação, que mesmo sendo humana, é o Senhor Deus. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, se a tentação é humana, são minhas vontades que estão querendo aflorar, lembra? Negue-se a si mesmo. Eu não estou conseguindo me negar a si mesmo. Eu não estou conseguindo tomar minha cruz. Pois é, nós não temos condição de suportar isso por nós mesmos. É Deus quem proverá o livramento para que possamos suportar. É o escudo da fé que o homem está dizendo aqui. É o escudo da fé. É o escudo grandão do soldado romano. É o escudo grandão da polícia militar quando está enfrentando grevistas, jogando coquetel, molotov, fogo no escambau deles. Então, irmãos, prestem atenção, é Deus quem cuida de nós. Né? Portanto, quando embraçamos o escudo da fé, sabendo dessas coisas, e o posicionamos para bloquear dados, flechas inflamadas do maligno, além de nos equipar para resistir o dia mau, como ele diz aqui, resistindo o dia mau, 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Então, além da gente resistir no dia mau, também estamos provando a nossa fé e honrando o nosso Senhor Jesus, que nos salvou e que agora ilumina os olhos do nosso coração, como ele diz na oração dele logo no início de Efésios, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento. Ele não nos chamou, então, se ele nos chamou, eu sei para onde é que ele vai me levar. Aconteça o que acontecer. Então, a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18, que ele continua dizendo aqui, olha, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Eu preciso saber qual é o poder que está em mim, qual é o poder que está me guardando. Isso é o escudo da fé. É isso que é fé. Como por exemplo, é esse o escudo que eu tenho que estar embraçado, que Paulo fala aqui, olhando para o soldado romano lá. Então, irmãos, que nós possamos, que nós possamos estudar a palavra do Senhor, pedir graça do Senhor,
Oração constante no estudo. Nós vamos ver no final aqui da armadura que ela deve ser, já disse para vocês, ela deve ser lubrificada, azeitada com a oração no Espírito. Isso é lá no finalzinho que diz. Então é isso, irmãos. Nesse sentido, nós caminhamos. Comunhão dos irmãos, que é outra coisa que fortalece. Lembra, a união faz a força. Comunhão dos irmãos, um fortalecendo o outro. Fortalecendo como? No conhecimento da palavra. Edificando mutuamente. Tudo isso está ensinado aqui. Isso faz parte do discipulado. E nós temos que zelar por isso o tempo todo. Como pastor, tem que lutar o tempo todo na igreja com isso. É esse o nosso papel como pastor. O pastor que não fizer isso é falso. O pastor que apenas faz pregação bonita é falso. Não é um pastor. É um preletor, é um pregador, de orador, ou que seja. Mas se ele não cuida do rebanho, de ensinar o rebanho, de dizer a verdade, ele é um falso pastor. Está pastor, mas não é um pastor. Então que nós tenhamos muito cuidado, meus irmãos. É isso que Paulo está fazendo com esses irmãos Efésios aqui e com todos os irmãos de todas as igrejas que ele lutou. Que ele escreveu. Foi lutando contra os falsos ensinos, né? Psicologizados. Na época não existia ainda a psicologia, era a filosofia, né? Que fazia o papel da psicologia hoje. Então ele chama a atenção dos irmãos, cuidado, não vos deixeis enganar por vãs filosofias. Ele diz isso também, né? E ele fala também que os camaradas fazem são artimanhas de homens, astúcias de homens que induzem ao erro. O papel do pastor é isso, é zelar pela pregação, pelo ensino da palavra, exatamente para que os irmãos cresçam no conhecimento de Deus e estejam preparados para enfrentar qualquer coisa que venha, com o escudo para não se deixar enganar, não se deixar assetear pelas setas do maligno. Deus nos abençoe, irmãos. Essa foi a nossa aula de hoje. A próxima aula nós vamos tratar, como ele diz aqui, cadê, irmãos? Efésios, a próxima aula, ele diz que é o escudo da fé e depois o capacete, finalmente, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Faltam esses dois elementos ainda para a gente ver. Depois, a oração no Espírito. Então que Deus nos abençoe. Deus abençoe, tenha uma boa noite. Beijão a todos.